Olá, tudo bem com você? Como sempre, é uma felicidade muito grande para mim estar começando mais um vídeo desse canal maravilhoso. Fica agregando conhecimentos da medicina natural valiosos, se tornando uma verdadeira enciclopédia. Estamos com mais de 330 vídeos, gente, graças a Deus. E cada vez somando mais vídeos para ajudar você a ter mais saúde, para ajudar você a prevenir doenças. Se você é novo no canal, dá uma olhadinha aí, observa, clica lá em vídeos e vê os vídeos antigos, que tem muita coisa boa para você assistir, muito conhecimento valioso para você aprender cada vez mais sobre medicina natural, sobre a medicina das plantas medicinais, ervas medicinais, da fitoterapia, dos chás medicinais, dos alimentos funcionais, as vitaminas, tudo o mais próximo possível da natureza, escapando da questão do sintético, que não é muito bom para a nossa saúde, tá? E falando sobre alimentos funcionais, o que se deve, o que não se deve comer, vamos falar hoje sobre 7 alimentos que você não deve comer de jeito nenhum. Eles estão nos top alimentos piores do planeta Terra. Vamos falar sobre eles hoje. E eu vou falar, o primeiro deles, um dos tops, é o pão. O pão, o trigo e seus derivados, macarrão, bolacha, biscoito, todo pacote que você olhar. Isso é um conselho que eu dou a vocês. Se vocês querem ter consciência alimentar e querem cuidar da saúde de vocês, leiam os rótulos dos alimentos que vocês comprarem. Porque o problema do trigo é muito grave. O trigo que existe hoje é um trigo modificado geneticamente. E esse trigo tem 400 vezes mais glúten do que antigamente. O trigo que Jesus comia, por exemplo, há 2000 anos atrás. Aquele sim você poderia comer. Mas esse de hoje, com essas 400 vezes mais glúten, não tem organismo que aguente. E quando você come uma quantidade tão grande de glúten, que já não é muito fácil de ser digerido, esse glúten indigesto, ele ataca a própria mucosa do intestino, destruindo a mucosa do intestino. Vocês sabem o que são microvilosidades? O intestino é todo cheio de cobrinha, assim, né? Para aumentar a absorção. São as microvilosidades, elas se destroem, o intestino fica liso. Ou seja, você perde a capacidade de absorver bem os nutrientes e vai ter muito mais facilidade de inflamar o teu intestino. O teu intestino foi agredido e foi parcialmente destruído pelo glúten. A boa notícia é que isso tem reversão. Parando de comer o glúten, vão voltar a se formar as microvilosidades e o teu intestino volta ao normal. Tá? Então, estamos falando do número 1, que é o pão e seus derivados. Quando falo pão, o pão feito de trigo, farinha de trigo. E o pão integral, muita gente pergunta, doutor, e o pão integral não é saudável? Não. O pão integral tem muito mais glúten do que o pão sem ser integral, então não vale para essa história aí. Ele pode ser mais saudável um pouco para te dar, vamos dizer, uma menor absorção, né, do carboidrato presente no pão. Mas o problema do glúten, ele é até pior do que o pão branco. Então essa história de massa integral não é mais saudável, entende? Então o glúten é um problema sério. Pão, macarrão, tudo que é derivado do trigo deve ser retirado sumariamente da dieta se você quer ter uma saúde melhor. Isso porque a grande maioria da população é sensível ao glúten. Não quer dizer que você tenha doença celíaca, não é isso que eu estou dizendo. Mas a maioria das pessoas é sensível ao glúten. Uns mais, os que têm doença celíaca, por exemplo, e uns menos. Mas mesmo as pessoas que têm pouca sensibilidade ao glúten vão se prejudicar com o consumo do glúten. Então, tirar o glúten da tua vida é realmente uma grande decisão que você toma em prol da tua saúde. Ok? Então, esse é o primeiro alimento, o pão. O segundo alimento que você não deve comer de jeito nenhum, e que está muito casado, muito próximo desse que eu falei anteriormente, que pode ser muito delicioso, mas não vale a pena, é o açúcar branco refinado. Temos que fazer uma diferença aqui do açúcar mascavo para o açúcar branco, porque o açúcar mascavo, ele é o açúcar original, sobre o qual não foram feitas modificações na indústria, no processo de manufatura do açúcar. Ele não foi refinado. Então, é um açúcar grosseiro, que contém todas as vitaminas, os minerais, todos os compostos naturais que existem no açúcar. Então, não vai fazer tão mal a você. O açúcar, ele atinge o cérebro, provocando problemas no cérebro. Ele vicia, ele engorda, ele causa diabetes mellitus. São várias
São vários os problemas criados pelo açúcar. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando detalhadamente todos esses problemas. Mas aqui vale lembrar que o açúcar está em todo canto. Eles colocam o açúcar praticamente em tudo, porque ele é um excelente conservante. Então, o açúcar está no pão. Pasmem, o pão francês leva açúcar. Mas como tem muito sal, você não sente o gosto doce. Mas eu já vi um vídeo de um pão francês sendo fabricado numa padaria, aquele caldeirão em que a massa está sendo feita com a máquina, e o camarada cortando um saco de açúcar cristal refinado, colocando nessa massa de pão francês açúcar. Vejam que absurdo. E nem sequer avisam as pessoas que são diabéticas. Se bem que o diabético já não poderia comer o pão mesmo sem açúcar, né? Então, tem muitos alimentos que têm açúcar e você não sabe. Então, leia o rótulo. Se tiver açúcar, açúcar invertido, ou xarope de glicose ou xarope de milho, vale a mesma coisa. É tudo açúcar. É tudo carboidrato refinado do pior tipo que vai te dar muitos problemas. O terceiro alimento pernicioso é a margarina. A margarina e os óleos refinados, óleo de girassol, de canola. Esses compostos são óleos ricos em gorduras trans. O que são gorduras trans? Bem, a gordura original, porque o problema todo da margarina e do óleo refinado é que eles são fabricados, tá? Eles são modificados. É comida modificada. Então, o óleo original da natureza, ele é bom, mas ele passa por um processo de transformação na indústria, um processo de refino, um processo de filtração, que retira dele todos os compostos naturais, todas as enzimas, todos os compostos que dão vitalidade a esses óleos, e além disso, eles adicionam hidrogênio, fazendo com que a molécula dele deixe de ser molécula cis, é a conformação geométrica da molécula, para se transformar numa molécula trans. No caso do óleo cis, ele é bem fino, e, assim, delicado, ele é líquido. Tá? Quando ele se transforma em trans, ele se transforma numa coisa pastosa. É o que faz a margarina. A margarina é feita de óleo vegetal puro e transforma o óleo vegetal puro em óleo trans. E com isso torna-se uma toxina. Então, margarina e óleo refinado faz mal à saúde, é toxina, agride os tecidos, agride o endotélio vascular, podendo ajudar a provocar infartos e AVCs. A margarina é realmente perigosa para isso aí. E quando você frita, fica muito pior. Além disso, obstrui a microcirculação, obstrui os capilares, podendo ajudar você a ter problemas circulatórios. Então, margarina e óleo refinado é um alimento que você não deve comer de jeito nenhum. É o terceiro alimento que eu estou falando nesse vídeo. O quarto alimento, isso pode chocar muita gente, infelizmente eu tenho que falar a verdade, é o leite. Gente, a gente não foi feito para comer leite. Não estou falando dos laticínios, que até podem ser consumidos de vez em quando, não muito. E tem a manteiga ghee, que é algo especial. É o único laticínio que você pode e deve comer todo dia, é a manteiga ghee. Bem, então, o leite puro, ele é péssimo para a saúde. Se você consumisse um leite direto da vaca, numa fazenda, ainda poderia ser razoável a coisa. Mas esse leite industrializado que existe hoje, ele é totalmente modificado, ele tem vários aditivos químicos que são colocados nele. Além disso, ele é pasteurizado, ou seja, matam toda a vitalidade do leite, toda e qualquer enzima que possa ter nele, que possa ajudar você a digeri-lo. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, não temos a lactase, que é uma enzima para digerir a lactose, que é o açúcar do leite. A lactose, não sendo digerida, causa vários problemas. Problemas alérgicos, reações de alergia que podem dar problemas na pele, podem piorar quadros de asma, piorar quadros de rinites alérgicas. Então, o leite dá alergia. Além disso, quando a vaca produz o leite, para amamentar o bezerro, porque o leite não foi feito para a gente consumir, foi feito para o bezerro. Então, o bezerro tem lactase para digerir a lactose do leite, nós não temos. Então, quando ela produz o leite, o que é que vai acontecer? Ela produz fatores de crescimento, que são substâncias que ajudam o bebê, no caso, o bezerro, a crescer e a se desenvolver. O leite foi feito para ajudar o bezerro a crescer. É o bezerro que mama. Então, quando o ser humano consome esse leite, o que é que vai acontecer? Esses fatores de crescimento vão ajudar no crescimento de células tumorais. Então, o leite pode ajudar a dar câncer, inclusive. Então, grava isso. Os fatores de crescimento presentes no leite podem contribuir. Podem, não quer dizer que vai contribuir, não. Não quer dizer que você vai tomar leite hoje e amanhã ter câncer. Não estou dizendo isso. Mas se você já tem uma célulazinha lá crescendo, um câncerzinho se formando, o leite pode ajudar nesse sentido. O próximo alimento que você não deve consumir de forma alguma, o quinto alimento, é a carne vermelha.
Eu falo isso e digo a vocês, faz 28 anos que eu não como carne vermelha, tirei da minha vida, graças a Deus. A carne vermelha não me faz qualquer falta e não faz falta a qualquer pessoa. É um mito essa história de dizer que nós precisamos da proteína da carne vermelha. A carne vermelha ajuda, ela fomenta, ela contribui para que uma pessoa possa ter um infarto, ela ajuda nesse sentido, não quer dizer que vai ser assim, você vai comer a carne hoje e vai ter infarto amanhã, não é isso. Mas o consumo regular da carne vermelha pode ajudar, contribuir uma pessoa a ter um infarto. Eu já falei sobre isso aí em outros vídeos, por conta da questão de uma substância que é formada a partir da carnitina da carne, com as bactérias que vêm junto com a carne, que vão para o intestino da pessoa. Formam uma substância chamada TMAL, que vai atacar o endotélio vascular e pode ajudar na formação da placa de ateroma e gerar infartos e AVCs. Além disso, a carne é cancerígena. Já foi comprovado isso aí em estudos clínicos científicos de que a carne ajuda na formação de câncer. A carne vermelha contém proteína de difícil digestão. O nosso estômago não foi preparado para digerir carne. A pepsina que nós temos, a quantidade de ácido clorídrico não é suficiente para dar conta da carne que a gente come. E o que é que ocorre? A carne não digerida, a proteína da carne que não for convenientemente digerida, se torna um corpo estranho e vai entrar na corrente sanguínea e pode provocar doenças autoimunes. Então, muitas doenças autoimunes são provocadas pelo consumo excessivo de carne. Essa proteína que não é digerida, ela se tornando-se um corpo estranho, vai gerar uma reação anticorpo-antígeno, o corpo produz anticorpos contra aquela proteína, e aí esses anticorpos vão também agredir alguns tecidos específicos, que pode ser a articulação, gerando uma artrite reumatoide, pode ser a pele gerando uma psoríase, etc. O sexto alimento são os embutidos. Muitas conservas, aquelas conservas que têm embutidos, ou seja, alimentos que estão dentro daqueles líquidos cheios de aditivos químicos, inclusive de nitratos. É um excesso de nitratos que fazem com que você possa abrir as portas para o câncer. Além do que, minha gente, você comer aquela carne ali, colocada dentro daqueles potes, que fica durando não sei quanto tempo sem se estragar, imagina quanto aditivo químico tem ali. Então é muita química para o teu corpo dar conta, é um alimento que não é saudável, não tem nenhuma vitalidade naquele alimento, é algo que o teu corpo vai gastar muita energia para poder conseguir processar aquilo. E por último, para completar esse vídeo, o sétimo alimento que você deve tirar da tua vida totalmente é o sal refinado. Gente, o sal refinado faz muito mal. Nós não podemos comparar o sal marinho, que é aquele sal original, sobre o qual não foi feita nenhuma alteração em termos de manufatura, que ele vem puro, como veio da salina, com o sal refinado. O sal refinado, dele foram retirados todos os compostos. O sal refinado, que é cloreto de sódio puro, aumenta a pressão arterial, faz mal a você, aumenta a retenção de líquido no corpo, porque estão faltando os outros elementos que estão presentes no sal original, no sal marinho, que é o sal puro, sem aditivo químico e sem processo de refino. Todo alimento, para ser bom para a gente, ele precisa ser integral, minha gente, ele precisa ser do jeito que ele existe na natureza, com raríssimas exceções, como a manteiga ghee, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa que é feita com a mão dos seres humanos, é uma das poucas exceções em que o ser humano coloca a mão e faz uma coisa boa. É a manteiga ghee, tá? Bem, então o sal refinado não é interessante, ele faz mal à saúde, ele endurece tuas artérias, com o tempo, ele vai prolongadamente, vai matando você, vai inchando você todo. Além disso, faz você perder potássio, porque quando você consome o sal refinado, você perde potássio. Essa é a diferença, gente. Quando você consome, por exemplo, a flor de sal, ou o sal rosa do Himalaia, que são dois tipos de sal fantásticos, eles contêm mais de 80 minerais junto com cloreto de sódio. Você tem muito potássio, tem magnésio nesse sal. É o sal que, em vez de aumentar a pressão, baixa a tua pressão porque tem magnésio. Imagina isso. Um sal que baixa a pressão arterial. Pois é o que acontece com esse sal rosa do Himalaia, se ele for legítimo, é lógico, e com a flor de sal, que é fabricado lá no Rio Grande do Norte, que é o sal puro original. Você pode também consumir o sal marinho, que é o sal de pedra, moer ele no liquidificador, vai ficar o sal original, sem aditivo químico e sem refino. Aí esse sal vai conter os oligoelementos, vai conter lítio, vai conter potássio, cromo, magnésio, todos os minerais estão presentes ali e vão nutrir você maravilhosamente, tá? Fazendo muito bem para a tua saúde. Cuidar da alimentação é um passo muito grande que você dá para você prevenir doenças, para você realmente conseguir manter, conquistar uma saúde plena, certo? Então, gente,
Muito feliz em poder compartilhar isso com você. Se você é novo aqui no canal, não deixa de agora clicar no inscrever-se e também no sininho. Porque clicando no sininho você vai receber as notificações, o aviso de que eu fiz um vídeo novo. E você vai assistir o vídeo. Além disso, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook e dar o teu joinha também para ajudar o canal, tá certo? Gente, peço ao Papai do Céu, a Deus, que te ajude sempre, te dê muita força, muita sabedoria e muita saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.